Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BRM News, o seu podcast diário que compila as principais notícias sobre negócios, inovação, tecnologia e economia dos mercados regionais brasileiros. Eu sou o Lucas Comarello e estou com meu colega Renan Torres aqui hoje. Olá, Lucas. Olá para quem nos acompanha. E hoje falaremos sobre o Porto de Metame acelerando obras rumo a 2026. O agro capixaba ganhando destaque internacional com cachaças premiadas e vinhos de inverno, o atacado do Espírito Santo batendo recorde de arrecadação e no macro, a força do real, os impactos do tarifaço americano, a corrida por data centers e a indústria brasileira tentando respirar, além dos novos movimentos políticos em torno de 2026. E começando pelo Espírito Santo, o Porto da Imetame em Aracruz segue em ritmo forte e deve iniciar as operações no segundo semestre de 2026. A expectativa é movimentar 80 mil containers e 500 mil de toneladas de cargas já no primeiro ano. Já são 630 metros de cais em execução e a dragagem chegou a 69%. E o quebra-mar leste, com 2,3 quilômetros, entrou em fase final de execução. O terminal terá profundidade de até 18 metros, o que permite receber navios de longo curso, reforçando o papel do Estado como um hub logístico nacional. E ainda nesse ano devem ser entregues mais 600 metros de pier. E em 2026 começa a construção do pier de carga geral. O projeto já mostrou maturidade ao realizar uma operação especial de embarque de peça pesada com autorização dos órgãos reguladores. O diretor da Imetame, Juliano Guasti, destaca que a integração com rodovias e ferrovias será fundamental para alcançar o potencial máximo do porto e consolidar o Espírito Santo como referência em logística no Brasil e no Mercosul. E outro destaque do Espírito Santo vem da cachaça. No Spirit Selection, a maior competição de destilados do mundo, realizado lá no México, a cachaçaria Fracalossi e Carvalho, de João Neiva, levou medalha de ouro. E a cachaçaria GG, de Rio Bananal, conquistou 2 pratas. Entre quase 2.600 amostras de 70 países, os rótulos capixabas mostraram força e reforçaram a posição do Estado no mercado internacional de bebidas artesanais. E no setor de vinhos, o projeto Vines aposta em uvas de inverno com a técnica da dupla poda para produzir rótulos finos em regiões de montanha no Espírito Santo. Variedades como a uva Syrah e Cabernet Franc estão sendo cultivadas em clima seco e estável, semelhante ao clima europeu, o que eleva a qualidade dos vinhos e fortalece o turismo enogastronômico. Produtores como a Cave Rara já colhem bons resultados e a iniciativa deve reposicionar o estado como um polo nacional. E no comércio, o Espírito Santo bateu o recorde com o atacado representando 27% da arrecadação de ICMS em 2025, equivalente a 5,6 bilhões de reais. O setor cresceu 17,8% em relação ao ano anterior e conta com mais de 4 mil empresas em praticamente todos os municípios do estado do Espírito Santo, empregando mais de 51 mil pessoas. A Serra concentra quase 1/3 dos postos de trabalho. Os números da pesquisa CompetES mostram faturamento de 170 bilhões de reais no país, sendo 21 bilhões no Espírito Santo. Medicamentos, cosméticos e alimentos lideram as vendas, principalmente entre atacadistas dentro e fora do estado. Esse avanço logístico e fiscal cria um ambiente complementar ao movimento de portos e infraestrutura que destacamos no início do episódio. E outro movimento estratégico no estado é a criação do Fundo de Descarbonização do Espírito Santo, que vai destinar 500 milhões de reais do Fundo Soberano para financiar projetos de baixo carbono com gestão do BTG Pactual. O governador Renato Casagrande convidou o BNDES para ser parceiro nessa iniciativa inédita no Brasil. E o presidente do banco, Aloísio Mercadante, mostrou interesse, mas ressaltou desafios do setor privado, e especialmente os impactos do tarifaço americano. Ainda assim, a governança privada e o foco em resultados dão robustez ao projeto e reforçam a liderança do Espírito Santo em iniciativas de sustentabilidade. E no cenário macro, o real continua entre 5,30 e 5,35 e acumula valorização de 13,5% frente ao dólar em 2025, sustentado pelo diferencial de juros e pela fraqueza global da moeda americana. Bancos como HSBC e Barclays projetam o dólar até 5,20 no final do ano e até 5 em 2026, enquanto instituições locais divergem, mas o consenso é de real fortalecido. E o Brasil também se projeta como um polo de veículos elétricos e híbridos,
com o potencial de movimentar 200 bilhões de reais por ano até 2030. A matriz energética limpa é uma vantagem competitiva, mas a escala ainda é um desafio, principalmente nos caminhões. Apenas 1,6 mil elétricos vendidos desde 2021, contra quase 550 mil a combustão. Bateria mais barata e infraestrutura de recarga são os gargalos centrais. E no setor de tecnologia, a medida provisória que criou o plano Redata abre uma janela única em 2026, com isenção de impostos para equipamentos de data centers, exigindo contrapartidas em sustentabilidade e indústria nacional. A expectativa é atrair mais de 11 bilhões de dólares em investimentos e consolidar o Brasil como um dos principais destinos globais para o setor. Mas enquanto o Brasil avança em novas frentes, os Estados Unidos vivem os efeitos diretos do tarifaço. Nos últimos 6 meses, importados subiram até 14%, com impacto em roupas, móveis, alimentos e o café brasileiro. Estima-se que os consumidores passem a absorver 60% dos custos das tarifas, contra 40% até agora. E a Casa Branca também avalia liberar um pacote de 10 bilhões de dólares para socorrer produtores rurais pressionados por custos e pela queda nas exportações de soja para a China. Enquanto isso, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, segue articulando acordos setoriais para reduzir tarifas sobre produtos brasileiros, ao mesmo tempo em que celebra a alta de 28% nas vendas de veículos com o programa Carro Sustentável. E o governo brasileiro também abriu consulta pública sobre mudanças no processo de habilitação, que pode eliminar a obrigatoriedade de autoescola, mantendo apenas as provas. A ideia é reduzir custos, formalizar milhões de condutores e ampliar oportunidades no mercado de trabalho. E em Brasília, a reforma administrativa divide opiniões. O texto na Câmara prevê cortes de supersalários, digitalização do Estado e fim de penduricalhos. Mas o governo Lula evita assumir a proposta integralmente por pressões de sindicatos e da base do funcionalismo. Os servidores já marcam protestos para dia 29 de outubro. E na indústria, agosto trouxe um respiro, alta de 0,8% frente a julho, maior resultado desde 2020 e acima das expectativas. O crescimento foi disseminado em 16 dos 25 setores, com destaque para farmacêuticas e derivados de petróleo. Ainda assim, as sobretaxas americanas impactam exportadores e o cenário segue desafiador, com previsão de crescimento tímido de 0,9% em 2025. E agora, entrando na pauta política, a indefinição de Tarcísio de Freitas sobre disputar a presidência ou se reeleger em São Paulo embaralha a direita. Ratinho Júnior ganha força como alternativa, enquanto Caiado e Zema enfrentam resistências. Analistas dizem que a divisão é possível no primeiro turno, mas a convergência no segundo turno contra Lula ainda é possível. E o União Brasil também vive tensão. Celso Sabino decidiu permanecer no turismo apesar da decisão do partido de sair do governo. A legenda abriu processo para expulsá-lo, mas o ministro mantém apoio de Lula e aposta em agendas da COP30 para se fortalecer politicamente. E o bolsonarismo, por sua vez, pressiona para emplacar Michele Bolsonaro como vice de Tarcísio, seja na disputa presidencial ou seja em São Paulo. E, ao mesmo tempo, Tarcísio tem defendido a anistia a Jair Bolsonaro como forma de pacificação, mas admite em reservado que uma solução política no Congresso é mais viável do que a anistia plena. E no STF, a primeira turma manteve Sérgio Moro como réu por calúnia contra Gilmar Mendes, em razão de declarações feitas lá em 2023. O processo deve seguir, apesar da defesa alegar que a denúncia é inepta. Sérgio Moro afirmou confiar na absolvição e disse ter a consciência tranquila. E caminhando para o encerramento do episódio de hoje, gostaria de fazer o convite para que vocês assistam o destaque do Trilha da Prosperidade, que foi um episódio com Thales Pena Machado e Thales Coelho Machado da Magban Revestimentos, onde eles contaram a trajetória da fundação e o sucesso da empresa. É um case marcante do sucesso capixaba. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio do BRM News, o seu podcast diário sobre as principais notícias que movimentam os mercados regionais em economia, política, empreendedorismo e inovação. A gente está de volta amanhã, então siga a gente no Spotify, no YouTube e no Instagram.